Oi, gente! Nós estamos iniciando uma série de entrevistas, Usina de Valores Entrevista. Eu sou o Ronilson Pacheco e eu sou o entrevistador dessa primeira temporada, que se chama O Reino de Deus é Semelhante a uma Usina de Valores. A proposta dessa temporada é a gente discutir alguns valores trabalhados pelo projeto a partir de uma perspectiva bíblica, a partir da perspectiva do Evangelho, a partir da perspectiva da Bíblia. O que é que a Bíblia, o Evangelho tem a ver com os valores, como que eles podem influenciar uma nova pauta, uma nova discussão sobre valores. E para isso nós temos 5 convidados. Nós vamos ter 5 convidados ao longo dessa temporada e que eles vão discutir os seguintes valores: bem viver, dignidade humana, coexistir na diferença, engajamento político e escuta ativa. O projeto ele acontece em 3 territórios, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. E nesse momento nós estamos aqui na Igreja Cristã Carioca gravando essa temporada que é no Rio de Janeiro. E cada temporada vai ser aberta por um convidado de um outro território. E hoje nós temos uma convidada que é de Recife, que é a Ilse Moreira. A Ilse é jornalista, licenciada em dança, que integra a Frente Evangélicas e Evangélicos pelo Estado de Direito. Ela é do movimento Pé de Paz, ela vai falar um pouco sobre cada um pra gente, e também é estudante da Escola de Fé e Política. Nós estamos iniciando a nossa temporada, essa é a nossa primeira entrevista, mas nós vamos estar aqui todas as quintas-feiras e você pode acompanhar a gente pelo YouTube e no Facebook. A Ilse, muito obrigado de você aceitar nosso convite para participar dessa conversa com a gente. E a primeira pergunta que eu queria fazer, que é um pouco a pergunta que eu pretendo iniciar com alguns dos nossos convidados, para ajudar a gente a fazer essa ponte, esse link com a perspectiva bíblica ou com o Evangelho. Eu te perguntaria em que sentido o Evangelho, você acha que o Evangelho inspira uma defesa de valores? Bom dia, Ronilson. Bom dia para todo mundo. Para mim é uma honra estar aqui, estar sendo convidada também por esse projeto, para a gente estar conversando sobre o Reino de Deus como uma usina de valores. Pensar em valor hoje, para mim, traz uma perspectiva muito subjetiva e traz também uma perspectiva, talvez, de falta ou da necessidade de um resgate da palavra valor dentro da nossa sociedade. A gente, atualmente, tem a palavra valor associada a muitas questões que têm a ver apenas com o mercado ou com a atribuição de um valor financeiro para coisas. E aí, esse projeto ele tem inspirado bastante a gente a pensar e a refletir. Eu acompanho o projeto Usina de Valores lá em Recife, faço parte do curso que é oferecido lá. E a gente tem pensado muito nessa questão da subjetividade, de como a gente trabalha valores sociais, de como a gente trabalha valores ligados aos direitos humanos, socialmente falando, e com os nossos e nos nossos territórios. E aí, o resgate de alguns valores, como os que são trabalhados no projeto Usina de Valores, eu acho que traz a gente para a quebra desse paradigma, assim, sabe? Traz a gente para a construção, talvez, de novos paradigmas. Traz a gente para uma construção, por exemplo, de forma prática, a gente pode pensar no bem viver como um resgate de do valor da solidariedade, das nossas relações, inclusive, e do valor da terra, para além de um valor como um item de mercado. Não considerar a terra um item de mercado, por exemplo, mas considerar a terra um bem comum. Então, é nesse sentido que eu percebo que a gente precisa trabalhar os valores. Pensando isso dentro de uma perspectiva cristã, eu acho bastante interessante a gente lembrar do versículo que fala que onde está nosso tesouro, aí está nosso coração. Esse tesouro que é tratado lá, muitas vezes tem a ver com os nossos bens, com aquilo em que a gente investe, não só dinheiro, mas tempo também, por exemplo. E aí, eu acho que o questionamento de onde está nosso coração é um questionamento muito bom para a gente começar a pensar sobre que valores nós queremos regar ou fomentar na sociedade. Principalmente falando em termos de uma prática cristã. Falando em termos de que valores a nossa atitude ou a gente consegue encarnar de forma prática na nossa caminhada. Então, para mim, a gente precisa pensar
nos valores como coisas em que o nosso coração precisa estar, né? E não necessariamente na atribuição de um valor em dinheiro ou de um valor monetário para coisas e pessoas, né? Às vezes a gente tem assistido essa inversão. Confunde essas coisas. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar em valor nesse sentido, né? Onde o nosso coração precisa estar. E aí, nosso coração estando nisso, provavelmente a gente tem um resultado prático e concreto na nossa vida diária, né? Na mudança das nossas relações, na mudança da nossa forma de ver o mundo, na mudança da nossa forma de se relacionar com as pessoas e com as coisas, e como a gente transforma também determinados hábitos para que a gente possa, de fato, construir um novo pensamento que leve a gente a entender que a felicidade, por exemplo, está na convivência e não no consumo, né? Que é um dos valores do bem viver. Então, é isso que eu acho que a gente, como cristão, tem uma responsabilidade incrível e que, por exemplo, a Bíblia, ela traz para a gente outros valores que podem reger esse nosso pensamento e o nosso coração nesse sentido. Eu vou pegar um gancho até no final da sua resposta, que eu acho que é um pouco isso, nessa disputa sobre... Porque também tem uma disputa, né, sobre valores, né? E geralmente a igreja, ou o meio evangélico, sobretudo, é muito associado com a defesa do valor, a família como valor, né? A fé como valor, né? As questões morais e tal. E aí você falou que, inspirado na Bíblia, né, a gente pode pensar outros valores. Que valores você acha que, de alguma maneira, a gente pode abraçar, estar atento? De alguma maneira, há valores que são selecionados, né? São selecionados pela igreja também, valores que são defesa da vida, que é uma coisa muito genérica, mas o que está por trás da defesa da vida? Que vidas que precisam ser defendidas e de que forma? Então, até pelo seu trabalho com o Pé de Paz, na Frente Evangélica pelo Estado de Direito, em que a democracia é um valor também, que outros valores você acha que talvez a igreja, num conjunto geral, precisaria estar mais sensível e mais atenta? Acho que uma coisa que é primordial a gente entender, antes da gente começar a pensar em que valores, é justamente que a gente vive num mundo em que a disputa de narrativa ela é presente, né? Então, vários segmentos sociais disputam a palavra valor, né? O segmento do mercado, o segmento da igreja, o segmento político, enfim. Então, a gente tem uma disputa da palavra valor e cada um atribui a essa palavra, né? E também, depois, elencando valores específicos, aquilo que tem a ver com os seus interesses, né? E aí, uma das coisas que eu tenho pensado bastante nessa caminhada é que a disputa narrativa, ela muitas vezes leva a gente para um embate que não necessariamente é pedagógico. Leva a gente para um embate que, às vezes, afasta as pessoas de nós, por conta daquilo que a gente está falando e da forma que a gente está falando. Acho que mais da forma do que pelo conteúdo, né? Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que essa disputa, ela é uma disputa de corações e mentes. Então, as pessoas, elas não vão ouvir a gente se o coração não estiver aberto para isso, né? Não adianta você ter um pensamento intelectual arquitetado e todo um arcabouço de argumentos para apresentar às pessoas, se esses argumentos ou se esse arcabouço ele não se aproximar das pessoas, né? Então, para isso, a gente precisa estar junto, né? A gente precisa estar junto das pessoas, a gente precisa estar junto do povo, a gente precisa caminhar junto, a gente precisa olhar olho no olho, né? A gente precisa entender qual o contexto em que as pessoas vivem. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, porque entendendo, criando afeto, tem uma frase que eu gosto bastante, é de uma banda lá de Recife, que chama Rua, e eles falam numa música que é: o afeto é a cola da memória. Então, se a gente consegue criar afeto, a gente consegue criar como eu posso dizer, criar no coração das pessoas a vontade de se relacionar, né? A despeito do que eu ou do que nós achamos e do que elas acham.
Então, a gente cria primeiro uma relação para que a gente possa, de fato, e aí eu acho que isso tem a ver com coexistir na diferença, né? Que a gente possa, de fato, estabelecer diálogos, né? E com a escutativa, né? Você falando, eu lembrei disso. A escutativa também tem a ver com isso. Você não só achar que você tem uma coisa para dar, né? Mas saber o que na troca de saberes a gente pode construir junto. Então, isso eu acho que é uma coisa bem importante quando a gente fala de valores e fomentar uma cultura de valores. E aí, a partir desse entendimento, que torna a gente sensível ao que as pessoas estão vivendo, ao que a gente está vivendo também, porque eu acho muito importante a gente pensar também no autocuidado, no nosso processo, né? As coisas, os paradigmas e os nossos pensamentos, eles não mudam de um dia para o outro. Né? Então, é entender que nós estamos num processo e que as pessoas da caminhada também estão nesse processo. A partir daí, a gente pensar que valores a gente quer pautar nas nossas ações, no nosso discurso e também nas nossas relações. E aí, pensando nisso, dentro de uma perspectiva bíblica, tem duas citações bíblicas que eu gosto bastante. Né? Uma que está em 1 Coríntios 13, eu acho, lá no finalzinho, que aí Paulo falando que existem 3 coisas que são bem importantes e que permanecem, que é a fé, a esperança e o amor. Né? E acho que a segunda está em Romanos 14, e ele falando também que o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Na minha caminhada pessoal, eu trago essas 2 tríades assim, como valores essenciais para o desenvolvimento de um cristianismo prático. O que isso significa? Né? Significa, por exemplo, que um reino de justiça, paz e alegria, ele não pode buscar só a última coisa da tríade, que é a alegria, e esquecer, como fala em Isaías, que a paz, por exemplo, é fruto da justiça. Então, se a gente não ajuda na promoção da justiça, a gente não consegue chegar nos outros sinais do reino de Deus na Terra, que seria a paz e a alegria. Né? A partir disso, eu acho que a gente pode pensar assim, começar a pensar junto com os nossos irmãos, né? O que a gente pode fazer para promover a justiça? Quem são os injustiçados da nossa sociedade? Né? E aí, eu acho que a gente começa a abrir os olhos, se a gente faz isso também com o coração aberto, a gente começa a abrir os olhos para uma análise social que leva a gente a perceber que os injustiçados não necessariamente são pessoas que professam a mesma fé que nós, mas que eles também necessitam do nosso olhar, né? Que eles também necessitam, aí eu vou passar para outra teoria, do nosso amor, também precisam da nossa esperança, né? E como a gente vai fazer isso? Então, a partir disso, a gente começa a perceber que, por exemplo, a democracia pode ser um valor para a gente, porque a democracia promove uma participação igualitária. Né? Com isso a gente promove justiça, com isso a gente traz esperança para as pessoas de uma participação, de um poder de decisão sobre aquilo que envolve a vida delas, né? de um empoderamento. Então a gente pode considerar a democracia como um valor, a gente pode considerar a garantia da diversidade como um valor. Né? Quando a gente olha para a caminhada de Jesus Cristo, por exemplo, a gente não vê em nenhum momento ele sendo excludente em relação às pessoas, né? Quando a gente... Acho que um dos textos que eu mais gosto, por exemplo, é o texto quando ele se aproxima da mulher samaritana. E aí, ali existiam milhares de motivos, vou falar 2 apenas, que era um motivo que tinha a ver com gênero, ela era uma mulher, e um motivo que tinha a ver com um contexto social e cultural, porque ela era samaritana e ele era judeu. Então, só esses 2 motivos já eram suficientes para ele não chegar perto dessa mulher. Né? Mas o que é que a gente percebe? A gente percebe que ele chega perto, ele ama, ele tem compaixão dela e o encontro com ela muda o caminho dela. Né? Então, muitas vezes, por a gente ter, enfim, dentro do segmento evangélico, isso ser uma maioria, por a gente ter um coração fechado às pessoas diferentes de nós, a gente deixa de fomentar valores ligados ao reino de Deus, né? A gente teve um caso recente disso, por exemplo, em torno de uma peça lá no Festival de Garanhuns, Festival de Inverno de Garanhuns, que era uma peça encenada por uma atriz transexual que chama
Jesus, a rainha do céu. O Evangelho segundo Jesus, rainha do céu. Né? E a gente teve várias manifestações dos nossos irmãos contrárias à peça. Mas quantas vezes a gente olha para a comunidade LGBTQI, eu acho que é essa sigla mais atual, né? Porque o Brasil hoje é o país que mais mata travestis e transexuais. Né? A gente tem uma média de idade de travesti de 35 anos, quando a média de idade do nosso país é de 70 e pouco, eu acho que é 72, 78. Então, assim, existe uma injustiça real acontecendo na vida dessas pessoas. E a gente, como cristão, não pode ignorar isso. Né? Quantas vezes a gente não ignora essa e outras questões porque a gente não se dá o privilégio de chegar perto dessas pessoas e de olhar para elas com amor, com esperança, com fé, né? E com o olhar de promoção de justiça, né? Acho que uma das coisas que a gente precisa entender nessa caminhada de busca pela justiça é que a gente não precisa concordar ou fazer aquilo que os injustiçados fazem, né? A gente não precisa ter a mesma conduta se é uma conduta que a gente julga não boa ou uma conduta que a gente julga que não é plano de Deus para nós. Mas, na Bíblia, a gente tem exemplos concretos de pessoas que Jesus julgava que a conduta não era boa, porque ele fala, vai, não peques mais, mas que ele tem um olhar de amor e de promover a esperança na vida daquela pessoa. Então, eu acho que a gente precisa voltar para esses passos, né? E aí a gente pode, como eu estava dizendo, falar em democracia, falar em garantia de uma diversidade, falar em garantia de diversidade não só no sentido da sexualidade e de gênero, mas falar também na garantia de uma diversidade religiosa, né? As pessoas elas não precisam ser obrigadas a acreditar na mesma coisa que eu acredito. Jesus nunca obrigou ninguém a acreditar nele, nem a concordar com ele. Então, a gente precisa achar esse lugar e construir, na verdade, no nosso país, esse lugar de convivência harmônica com as pessoas que são diferentes de nós, né? Acho que coexistir na diferença é uma das coisas que a gente pode ligar muito com essa questão da justiça, que é ou deve ser um valor dentro daquilo que a Bíblia traz pra gente, né? Não é à toa que a gente vê, por exemplo, no versículo de Mateus, que fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A gente percebe que a sua justiça, muitas vezes, ela é ignorada no discurso cristão evangélico. A gente foca no buscar primeiro o reino de Deus. Como se o reino de Deus fosse uma coisa para além do que a gente vive aqui, né? Claro, existe um reino de Deus que a gente espera que virá para além do que a gente vive aqui, mas ele já é revelado hoje, aqui e agora, né? E aí, através de quê? Da busca pela justiça também. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar que, por exemplo, a garantia de um Estado laico, em que as religiões são respeitadas e o direito das pessoas exercerem a religião que eles bem, que todo mundo bem entender, né, e que quiser. É bom você falar isso, que as pessoas sempre acham que o Estado laico é ausência, né? O impedimento das pessoas manifestarem sua religião é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. É um Estado que não defende apenas uma religião, mas o direito de que todas coexistam, né? Então, acho isso bem importante. Como é que a gente pode ajudar, né, tantos irmãos e irmãs e suas comunidades que estão dentro desse contexto, onde os valores estão muito violados em todos os aspectos, né? O valor da vida em todos os seus sentidos, direitos, né? Direito no sentido legal, né? De justiça com J maiúsculo. Como é que a gente pode ajudar a fazer com que a igreja se torne essa igreja que defenda valores, mas esses valores ali que estão perto do dia a dia das pessoas, né? As pessoas querem ter a Bíblia, a igreja como base para defender esses valores, às vezes não sabem os caminhos. Como é que, a partir da sua experiência, você acha que a gente pode fomentar isso, né? Quem de repente está assistindo e se sensibiliza, eu quero que minha comunidade seja mais próxima disso, mas como é que faz esse caminho, né? O primeiro desafio é entender quais são os valores que estão no coração de Deus, né? E por que ele faz esses desafios para a gente também na sua palavra. Tu estava falando desse texto, eu lembrei muito do texto de Mateus também, né? Quando ele traz todos os pequeninos
que a gente pode fazer alguma coisa por eles, né? E assim a gente estaria fazendo para Jesus também. Mas primeira coisa é isso, é o desafio de entender o que está na agenda de Deus, que muitas vezes não está na agenda da igreja e instituição, né? Ou que foi negligenciado pela agenda da igreja e instituição. A partir desse entendimento, como transformar isso numa prática concreta, né? E aí a gente esbarra em outros desafios que muitas vezes tem a ver não só com a nossa comunidade, mas tem a ver também com ir na contramão do que o mundo está ensinando pra gente, né? Mas existem caminhos e eu acho que isso me traz muita esperança, né? Então vou falar um pouquinho do que a gente tem feito lá em Recife dentro desse âmbito, né? Uma das coisas que eu acho que é bem importante falar é que a gente precisa de fato conversar com as pessoas, né? A gente precisa criar relação e ter lugares de formação. Então, assim, a Escola de Fé e Política aqui lá em Recife, ela é promovida pela Igreja Batista em Coqueiral. Ela é, normalmente, para quem continua, um divisor de águas na forma de enxergar o Evangelho. E leva a gente para não só enxergar o Evangelho de uma forma diferente, isso eu falo como aluna, mas também a ver esse Evangelho encarnado naquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Como essa nova visão do Evangelho, e aí baseado na justiça, baseado nos valores da equidade, baseado nos valores da dignidade humana, da defesa da vida, como isso permeia os meus caminhos, né? E a gente é o tempo inteiro questionado em relação a isso. Então, esse é um aspecto primordial. A gente precisa começar a falar de valores dentro das nossas comunidades. E a gente precisa começar a falar de valores dentro da perspectiva de Deus. E não dentro da perspectiva que, historicamente, a igreja construiu como instituição, né? E aí, eu fico pensando que dentro da perspectiva, por exemplo, da missão integral, a gente tem alguns níveis de ação, vamos chamar assim, né? E aí, um deles, por exemplo, é o assistencialismo, né? Que eu nem gosto muito dessa palavra, mas assim, vamos dizer que o primeiro, vamos tirar assistencialismo, mas o primeiro seria o socorro imediato. A pessoa está passando fome. E aí, não dá tempo de você ensinar a pessoa a plantar, fazer um seminário e tal, não sei o que. Vamos aqui conversar sobre o problema da fome. Não dá, gente. Está passando fome e tem que alimentar, né? Então, essa para mim é uma primeira instância. E é essa instância que, como você vinha citando assim, alguns exemplos, é a mais comum dentro das comunidades evangélicas cristãs, né? Tem que ensinar os meninos a ler, tá passando fome, vamos lá, dá uma cesta básica, faz um lanche, faz uma sopa, tal. Sei lá, tá faltando roupa, vamos fazer aqui uma loja da graça, como acontece lá na minha igreja, por exemplo, e a gente vai dar roupa para a comunidade. Ok, essa é uma instância. O problema é que com isso, com apenas isso, a igreja tende a acreditar que a sua ação local, ela vai resolver o problema estrutural que a gente tem. Enquanto que isso não é verdade, né? A nossa ação local, ela é importante, a nossa assistência de prestação de socorro imediato, ela é importante, porque muitas vezes também a gente não pode ficar no discurso de que eu não vou dar comida a essa pessoa, porque a responsabilidade da comida a essa pessoa é do Estado, né? Não. A Bíblia fala lá, quando você der comida, quando você der água, você está fazendo para mim também. Então, esse é um aspecto super importante. O problema é que a gente não pode continuar apenas nesse aspecto. E aí, em outro sentido, a gente tem que pensar, como o Dom Helder falou, né? No porquê as pessoas estão passando por essa situação. Eu gosto muito da frase do Dom Helder quando ele diz, né? Se eu dou o pão, as pessoas me chamam de um homem de Deus. Sou uma pessoa legal, né? Eu sou uma pessoa que faz alguma coisa pela humanidade. Se eu pergunto por que as pessoas estão passando fome, as pessoas me chamam de comunista. E aí é praticamente uma separação entre o homem de Deus que eu era e o homem que eu me tornei agora. Então, mas a gente precisa ter esse questionamento. Quando a gente aprende a questionar por que as pessoas estão passando fome,
E, inclusive, esse é um contexto que, muito tristemente, a gente volta a ver no nosso país, né? Inclusive, em Recife também a gente já tem alguns casos nesse sentido, de pessoa que não consegue comprar gás, tem que cozinhar a lenha e tal. Antes tinha condições de adquirir a própria comida, agora não tem mais. Então, por conta do contexto político que a gente tem vivido no Brasil, né, a gente precisa questionar quais são as causas disso. A gente precisa olhar para isso com uma visão ampla. E quando a gente olha para isso com uma visão ampla, a gente entende que a gente precisa incidir sobre a estrutura. Porque a gente começa a reconhecer que estruturalmente existem problemas que fazem com que a nossa sociedade seja desigual, fazem com que a nossa sociedade não consiga viver a equidade de uma forma concreta. Então, algumas dessas coisas que permeiam a nossa estrutura e que são extremamente nocivas para a garantia da dignidade humana, né? O racismo, o patriarcado, que muitas vezes é defendido como um valor, inclusive, dentro das nossas igrejas, a corrupção. Então, isso tem estado dentro da estrutura do Brasil como coisas nocivas. E a igreja não pode ignorar o efeito disso na vida das pessoas, né? A gente não vai conseguir combater as coisas apenas na nossa ação pontual. E aí, a partir disso, o que é que a gente precisa fazer? É empreender campos de ação, né? Se um campo de ação é o socorro imediato, outro campo de ação é o questionamento das estruturas. Então, o que é que tem acontecido em Recife, por exemplo? A gente, no ano de 2017, viveu um dos piores anos em relação à violência, com o maior número de homicídios desde o ano de 2007. A principal política no Estado de Segurança Pública chama Pacto pela Vida, que foi implementada no primeiro governo do governador Eduardo Campos, que teve 2 mandatos. E de 2007, de quando ela foi implementada, até 2013, a gente teve uma diminuição contínua nos números da violência. Isso estava causando, dentro do Estado, uma sensação de segurança interessante, que a gente não vivia há um tempo já. A partir de 2013, e isso assim, né? O Estado estava construindo essa política, mas existiam interesses também para a construção dessa política. Quando o governador ele sai do governo para empreender uma campanha presidencial, e infelizmente acontece aquela tragédia que ele morreu no acidente de avião e tal, e um novo governo assume a política de segurança, ela deixa de ser uma prioridade dentro do governo do Estado. E a gente começa a assistir, de 2013 até 2017, que foi o ano mais caótico de todos, um crescente no número de homicídios e de violência. O que acontece? Estávamos no início de 2017, numa reunião de lideranças e de pastores, quando a gente disse, gente, a gente está em 2 meses do ano, a gente já tem uma contabilidade de quase 1000 homicídios. O que é que a gente vai fazer? A gente, como igreja, precisa dar uma resposta a isso. E é daí que nasce o movimento PE de Paz. A gente conseguiu reunir cerca de 40 igrejas para promover um ato público. E nesse ato a gente queria denunciar a situação que estávamos vivendo em termos de insegurança, né? A partir desse ato a gente não sabia o que Deus ia fazer com o movimento, né? Nesse ato a gente colocou 1000 cruzes nas areias da praia do Pina, que é uma das praias mais movimentadas no fim de semana. Isso foi no sábado pela manhã. E a gente entregou para a população um manifesto que falava sobre a nossa situação e a responsabilização do governo em relação a isso, né? A partir de então, várias outras ações elas começaram a acontecer, porque esse manifesto chegou na mão de um parlamentar, né, um deputado estadual, que nos convidou a entregar oficialmente esse manifesto lá na Câmara, na Câmara não, na Assembleia Legislativa. E a partir da entrega disso, a gente, como agentes do Reino de Deus na Terra, a gente percebeu que o trabalho não podia se encerrar naquele ato público. Que a denúncia é também um instrumento de sinalização do Reino de Deus, mas que para além da denúncia outras ações são necessárias. Então,
a gente começou a se perguntar, ok, temos 1000 homicídios em 2 meses, por quê? Quem morre, onde morre, por que morre e por que a segurança no Estado não está funcionando. A partir desses questionamentos, e aí é um questionamento da estrutura, a gente começou a empreender outras ações de enfrentamento ao governo do Estado. A gente começou a olhar para o governo do Estado e dizer para ele assim, essas vidas importam para a gente. Se você não está cumprindo o seu papel de garantir que essa pessoa, ou que esse grupo social, porque aí a gente começou a perceber um recorte específico, além de negros, são jovens, são do sexo masculino, são periféricos, são pobres. Então, se esse grupo social não importa, ou dentro da política de governo, não ficar claro que esse grupo social é importante para o governo, esse grupo importa para a igreja. Né? Cada vida que a gente perde aqui é importante não só para mim como igreja, como eu acredito que é importante para Jesus, como eu acredito que é importante para Deus. Então, assim, é isso que a gente está aqui para dizer. Como a gente vai fazer? A gente quer dialogar. E a gente sabe que nós, como igreja, não podemos e não temos os arcabouços necessários para garantir que esse grupo social deixe de ter seus direitos tão violados. Né? Mas vocês têm. Então, como a gente pode fazer isso junto? Né? Não é só a questão do enfrentamento, de dizer, vocês estão fazendo isso errado. Exatamente. Não é só falar, vocês estão fazendo isso errado, apontar o dedo e tal. Como agente do reino de Deus na Terra, a gente precisa começar a promover esses valores dentro das estruturas em que a gente está. Então, se a defesa da vida é um valor para mim, eu tenho que ir lá e botar a mão na massa e dizer, a gente está fazendo assim. Então, a partir de várias ações do movimento, a gente começou a ter uma ação junto com o governo, que foi a nossa primeiro foco de ação, né, que era a denúncia a partir de atos públicos e um questionamento constante do governo, a partir de audiência pública. Então, isso é uma coisa que a igreja normalmente não pensa em fazer, mas é possível fazer. Então, promoção de audiência pública, reunião com o Ministério Público sobre o que está acontecendo, visita às comunidades que têm o maior índice de homicídio e de violência, a escuta da comunidade, como levar a escuta da comunidade para o Ministério Público. A gente começou a descobrir, até porque para a gente também era tudo muito novo nesse território, a gente começou a descobrir quais mecanismos legais a gente pode acionar para que isso seja minimizado, pelo menos. A gente foi muito bem recebido em reuniões com batalhões da Polícia Militar, por exemplo. Coisa que algumas instituições sociais organizadas não conseguem mais. Porque o diálogo chega num atrito tão grande que as portas não são abertas. Né? E a gente, como cristão, por exemplo, tem a porta aberta. Então a gente vai ter que ir lá e denunciar e falar, ei, a gente está de olho no que a Polícia Militar está fazendo naquela comunidade. Né? A gente está aqui para defender aquelas pessoas. Então a gente tem feito isso. Os exemplos são incríveis mesmo. São coisas muito simples e muito significativas. Acho que diz muito sobre valores, sobre defesa de dignidade. Duas últimas questões. A primeira é por que a gente pode dizer que o reino de Deus é uma usina de valores, ou o reino de Deus é semelhante a uma usina de valores. Se essa afirmação faz sentido, por que ela faz sentido? Para mim faz muito sentido. Faz muito sentido porque, assim, quando a gente pensa em usina de valores, é um lugar que fomenta valores. Né? É um lugar de criação de coisas. A usina, para mim, tem essa conotação quando a gente usa fora do contexto industrial. Não é isso? Então, por que o reino de Deus é uma usina de valores? Porque se não for isso, como a gente vai manter a nossa fé? Né? Se a gente não pauta a nossa vida na crença sobre valores que Jesus Cristo nos ensinou, por que a gente lutar por esse reino, sabe? Ou por que a gente se propor a levar uma vida sendo agente desse reino? Então, valor para mim é uma coisa que pauta a nossa ação, que pauta a nossa vida, é uma coisa que é cara e rara para aquilo que me toca. Então, se eu olho
para o Evangelho e não consigo enxergar no Evangelho uma usina de valores, não faz sentido para mim estar nesse lugar. Né? Não faz sentido. Então, eu acho que é isso, assim. É uma usina de valores porque a quantidade de valores que o Evangelho traz e eu acho que mais do que a quantidade, a qualidade desses valores numa resposta concreta nas nossas vidas, isso faz toda a diferença. Isso é essencial. Assim. Muito bom. Você sabe que você está abrindo a nossa série, então a nossa temporada, né? Inclusive. Eu queria que você dissesse aí por que você acha que esse projeto, essas entrevistas, por que elas são importantes e como que elas podem ajudar tanto os irmãos, irmãs, comunidades, igrejas. Como que você acha que essa série que vem por aí, entrevistas, falar sobre dignidade humana, falar sobre bem viver, falar sobre escutativa, a partir do Evangelho, como que elas podem ajudar as nossas comunidades a fazerem com que os valores possam ser pauta dentro das nossas igrejas? Ou o que você espera desse projeto? Então, eu acho que é o seguinte, a gente tem assistido no nosso país um grande crescimento de cristãos em termos numéricos, né? Contraditoriamente, a gente não tem assistido um crescimento no fomento de valores na nossa sociedade, ou uma diminuição em índices que indicariam que valores do reino de Deus estão sendo fomentados na sociedade. Isso para mim é uma contradição, né? Isso significa que nós precisamos dialogar com os nossos irmãos e com nossos novos irmãos. Eu acho que o projeto Usina de Valores ele pode ter um papel fundamental em despertar comunidades cristãs evangélicas para a discussão disso, né? Para olhar para isso de outra forma. Acho que, por exemplo, a plataforma digital é uma coisa que facilita o acesso das pessoas, né? Não todas, porque a gente sabe que muita gente também não tem acesso ainda à plataforma digital, mas é muito diferente a gente estar aqui conversando a partir com uma plateia, por exemplo, com um público que seja limitado, e a gente está aqui conversando, pensando que esse vídeo pode chegar a pessoas que a gente nem imagina onde estão. Então, isso para mim é importante. Eu acho que a capilaridade que o Usina de Valores pode ter é uma coisa que está para além daquilo que a gente pode imaginar. E eu gosto de pensar isso porque, assim, a despeito desse projeto não ser um projeto cristão, não ser um projeto promovido por uma instituição cristã, a gente consegue mostrar que o nosso discurso, a nossa forma de enxergar o Evangelho está alinhado com a promoção dos direitos humanos, sabe? Está alinhado com aquilo que o Instituto Vladimir Herzog, por exemplo, defende e prega nas suas ações, né? O direito à verdade, o direito à memória. Então, o Evangelho tem muito disso. E as pessoas, elas só precisam enxergar isso, né? É uma questão de percepção. Então, eu acho que o Usina de Valores ele pode fazer com que outras pessoas venham enxergar isso. Com que outras pessoas comecem a falar sobre isso e que com isso a gente consiga mudar a nossa realidade, aquilo que está ao nosso redor, né? Às vezes, quando a gente pensa de forma macro os problemas, a gente fica perdido e acha que a gente não é capaz de fazer nada, né? Mas eu acho que assim como aconteceu, por exemplo, com o Pé de Paz, né? A gente começou bem pequenininho no ato público e hoje em dia Deus tem levado a gente para lugares que a gente não imaginava, né? A gente pode crer na palavra que fala que Deus faz muito mais do que aquilo que a gente pede ou pensa. Então, talvez é isso que eu espero, assim, sabe? Desse projeto. É que alcance muito mais do que aquilo que eu espero ou do que eu penso. Porque a ação não está naquilo que eu ou você pode fazer. A ação está naquilo em como Deus vai orquestrar o uso dessa plataforma na vida das pessoas, né? E em como pessoas que não professam a fé cristã podem começar a enxergar a fé cristã de outra forma. Porque eu acho que esse tipo de diálogo que a gente está tendo aqui, ele não passa apenas pelas pessoas que se professam a mesma fé que nós, né? Isso é a minha vivência.
Isso é a forma como eu levo a vida, né, junto com uma comunidade. Mas tem pessoas que escolheram outra confissão de fé e que muitas vezes, por causa de irmãos nossos que estão mais destacados socialmente falando, não entendem ou não conseguem enxergar que existem pessoas como nós, fazendo outro tipo de trabalho, olhando para o evangelho de outra forma, né, e tentando vivenciar de fato a justiça, a paz, a alegria, a fé, o amor e a esperança, né? E trazer isso para outras pessoas. Então, acho que isso é importante nos dois sentidos, sabe? Tanto no sentido de fomentar dentro das igrejas, dos nossos espaços eclesiásticos, dos nossos movimentos, fomentar uma discussão sobre isso e pensar, para quem já faz, como melhorar, e para quem não faz, como começar a fazer, como também para as pessoas que não nos conhecem, né? O movimento cristão evangélico é um movimento heterogêneo, né? A gente às vezes tem essa mania, e eu falo a gente, humanos, pessoas, tem a mania de colocar todo mundo no mesmo bolo, né? Então, feminista é isso, cristão evangélico é isso, religião de matriz africana é isso, LGBT é isso. E a gente não consegue enxergar, porque a gente está de longe e na ignorância, a gente não consegue enxergar as nuances que existem dentro de cada coisa. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar em se aproximar das coisas. E eu acho que a plataforma do Usina de Valores, ela traz uma possibilidade de aproximação entre quem é cristão e quem não é, de aproximação entre quem é cristão e quem é cristão também, mas que tem um discurso completamente diferente, assim, que enxerga as coisas de forma muito diferente. Então, eu vejo que isso aqui pode ser um lugar de troca, de aproximação e um lugar que cria afeto, né? Um lugar que cria relações. Então, é isso que eu espero. Muito bom. Ailce, muito obrigado. Suas experiências são incríveis. Acho que abre muito bem a nossa proposta. Eu queria te agradecer muito. Eu que agradeço, assim, fico muito honrada mesmo com esse convite. Fico muito feliz também de poder falar dessa caminhada, porque é isso que dá sentido para a minha vida, né? E é muito bom estar aqui com parceiros e com gente que está disposta a contribuir e seguir junto, assim. Gratidão. Obrigado, gente. Então, esse é só o começo. Nós temos aí 5 quintas-feiras pela frente. Acompanhem a gente, toda quinta-feira estaremos aqui, interajam, perguntam, podem fazer críticas também com moderações, sem ofensas, mas nós temos alguns encontros aí ao longo das semanas e a gente agradece muito. Até a próxima semana.